Ótimo. Muito bem, pessoal. O tempo mudou, o tempo está frio. E a gente, de novo, fica despreparado, né? A gente estava preparado com calor, prepara a nossa vida para ter esse calorzinho. E aí, quando vira esse clima, a gente normalmente sai, como minha mãe estava dizendo há pouco, vai colocar o lixo, não se agasalha. Então, muitas pessoas estão pegando resfriado de primavera, né? Tudo tem a ver com o preparo. Quantos de nós estamos preparados aqui para o que der e vier? Está preparado para o que der e vier? Assim, pode vir o gigante que for, o problema que for, que eu desmonto ele. Pode vir a ligação na madrugada de quem quer que seja, que meu coração nem vai vibrar um pouquinho. Quem aqui já teve essa experiência? O celular ligar assim 1 da manhã, 2 da manhã. Já deu um piripaque já? Eu lembro que uma vez um aluno meu, era 3 horas da manhã, mandou uma mensagem, fiquei apavorado. O que aconteceu? Não, só para dizer que o treino fez efeito. Olha só, isso não é coisa que se faz. Ele falou, fui mexer e senti, lembrei do senhor. Aí me manda às 3 e pouco da manhã a mensagem falando que ele não conseguia nem mexer da cama porque o abdômen dele estava dolorido por conta do treino. Azar, ia para preta, tinha que doer mesmo. Mas a nossa vida, ela requer preparo. Mas assim, por mais que nós saibamos que tem que ter preparo, poucas são as vezes que nós nos preparamos. Agora eu posso começar a ampliar. Então tá, talvez alguns de vocês estejam preparados, por exemplo, com a gasolina. Talvez você tenha meio tanque no seu carro. Outros não. Mas qual a vantagem de ter um tanque, um pouco de gasolina no tanque? Até para prestar socorro, né? Você precisar ir de um lugar e voltar, você não precisa passar num posto de gasolina. Quero fazer uma viagem, deu a louca, eu quero ir para a praia agora, nesse clima. Comer um peixinho. Tem gasolina para chegar? Mas tem posto na Freeway. Será? Eu lembro que uma vez eu saí de Porto Alegre falando, tem posto na Freeway. Olha, eu exercitei a fé, porque não tinha posto aberto na Freeway. Tinha um monte de posto, só que depois das 9h30 da noite trancaram os postos tudinho, ficou tudo fechado. Eu vi na unção, no cheiro. Quem que já teve que fazer um almoço e falar, eita, não tenho alho, acabou a cebola. E aí corre direto na vendinha, ou você tem filho, manda os filhos ir, né? Corre ali, pega um alho, pega uma coisa. Os meus filhos têm essa prerrogativa aqui em casa, porque a gente mora bem próximo de uma padaria e muito próximo de vários mercados. Então, o preparo, na verdade, é esse, né? A minha esposa, ela já conta com isso, né? Eu tenho 4 pernas para ir lá. Mas por que eu estou falando sobre preparo? Na verdade, eu não quero falar sobre preparo. Eu quero falar sobre a falta. Hoje à tarde eu fui no hospital fazer uma visita. E o que faltava lá era o quê? O que sobra pra gente hoje. A liberdade de ir e vir. Muitas pessoas que estão lá no hospital, elas querem ir para casa, mas não podem porque estão em tratamento. Outras querem talvez a saúde que você tem agora. E aí eu conversando com a pessoa lá, a gente chegou à seguinte conclusão. As preocupações da vida, as preocupações do trabalho, naquele momento não pesavam tanto. Já tiveram essa sensação? Já passaram por uma situação difícil onde você precisou estar acamado ou sem a saúde plena e você pensou, nossa, eu queria estar bem. Para quem é pai e mãe é pior, né? Quando o filho adoece, garanto que o pai e a mãe aqui presente já falou assim, senhor, troca, deixa para mim, deixa ele bem. Já fizeram isso? Que pai e mãe que nunca fez isso? Né? Então, para quem está agora, nesse momento, agora, no hospital, a única coisa que ele queria era estar aqui no culto, celebrando. Sair do culto, ir para casa, ter uma boa refeição e dormir na sua própria cama. A pessoa que eu fui visitar já está há alguns 10 dias. Dos 10 dias,
7 dias sem poder comer nada, uma sonda conectada direto lá no estômago. Ele não pode nem espirrar. Se espirrar dá ruim. Mas não é o nosso caso hoje. Eu também, por conta de ser pastor, eu já estive em vários velórios. E no velório você sente a falta. Lembra, eu estou querendo falar não do preparo, mas da ausência do preparo, da falta. Por exemplo, se a gente se alimenta bem, se a gente dorme bem, se a gente tem uma vida, um estilo de vida adequado, a tua qualidade de vida também vai ser adequada. E a tendência de você adoecer é menor. A tendência. Agora, a parte chata de estar num velório é que muitas vezes você não consegue transmitir o consolo que aquela pessoa sente da falta da pessoa que está indo. É chato porque você não consegue transmitir isso. Mas graças a Deus o Espírito Santo ele conforta. Então você é veículo para levar esse conforto. E aí eu lembro de mim no velório do meu irmão, da falta que meu irmão fazia, da falta de preparo da saúde dele, da falta de intervenção. Aí você começa a fazer uma lista. Podia ter feito? Podia. Eu lembro também de algumas ocasiões onde eu falhei como empreendedor, eu fali. Eu consegui falir algumas empresas já. Eu não, as circunstâncias, né? Algumas porque foram falhas minhas e outras porque a situação acabou fazendo com que a empresa fechasse. Mas eu quero começar a trabalhar com vocês agora um conceito bíblico de falta. De ausência de um preparo, ok? Não quero estimular ninguém a ter falta, mas eu quero fazer um estudo teológico da falta. Podemos fazer isso juntos? Vamos abrir lá no livro 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Quem está na Bíblia digital já achou, é 2 palitinhos, mas quem está na física demora um pouquinho mais manusear. Calma aí. Tenha paciência. 2 Reis, capítulo 4. Eu vou lendo aqui enquanto vocês acham aí devagarzinho. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto. O teu servo, o meu marido, está morto. Ou seja, não tinha mais o que fazer. Eu quero que vocês entendam o peso dessa construção. Era uma mulher que tinha filhos em uma época onde o marido era o único provedor. E ele veio a faltar. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. Então, temer ao Senhor, vamos ver se o treinamento de casa está funcionando. Na Letícia e Davi, temer ao Senhor é odiar o mal. Então, verdadeiramente, essa mulher falava que o servo, que o seu marido, temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. Em algumas traduções pode estar escravo. Na tua está escravo? Isso. Então, a dívida desse homem era tão grande que o credor, ou seja, aquela pessoa que emprestou dinheiro e foi cobrar, ia levar os filhos como forma de pagamento. Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Uma pergunta: o que eu faço por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? Ela disse: a tua criada não tem nada na casa. Ou seja, faltava para ela o quê? Tudo.
Faltava o marido, faltava condições, e o entendimento dela era o quê? Que faltava tudo, ela não tinha nada. Além de uma botija de azeite. A botija é um recipiente pequeno, que tinha azeite, e o azeite era usado para diversas coisas naquela época. Então ele disse, vai e pede para ti vasos emprestados. Bem, o que é maior, um vaso ou uma botija? Um vaso é maior. Então o profeta fala, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos, pega muito. A gente está fazendo um estudo de provérbios com os nossos filhos em casa, e provérbios fala assim, ó, tenha uma boa relação com o teu vizinho. Tenha uma boa relação com o teu vizinho. Se essa mulher aqui não tivesse uma relação boa com o vizinho, ia ter dado ruim. É um spoiler, todo mundo já conhece essa passagem. Mas se ela não tivesse um relacionamento adequado, os vizinhos não teriam emprestado as vasilhas. E aí o profeta segue, e quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti, diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. E segue enchendo, né? Assim ela foi diante dele, fechou a porta diante de si e dos seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, traz mais um vaso. E ela disse, não há mais vasos. E ele disse, não há mais vasos. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, né? E disse, vai. Aí o profeta fala, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e os teus filhos do restante. Amém? Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, traga à luz essa passagem. Eu comecei então o culto falando sobre falta. Fiz uma analogia sobre preparo. Quando meu irmão veio a falecer, eu acompanhei a trajetória dos filhos dele. Uma coisa foi muito impactante para mim. Culturalmente, todo mundo aqui que tem carro tem seguro de carro, sim ou não? A maioria tem. Então, a cada 10 pessoas, se você perguntar, 7, vamos chutar, 7 deve ter seguro de carro. Quantos aqui tem seguro de vida? Não obrigatório. Não vem porque você fez empréstimo e eles te enfiaram o seguro de vida, não. Porque você simplesmente foi lá, eu vou fazer um seguro de vida. Os orientais, eles não entendem essa lógica ocidental. Como é que você assegura um bem, prédio, residência, carro, e não segura a sua vida? Porque quando você falta, literalmente você falta. E eu lembro que a geladeira que meu irmão tinha, quando ele se foi, não tinha nada lá. Ele não conseguiu, na vida dele, deixar um legado para os filhos, nem imediatamente e nem a médio prazo. Aquilo para mim foi impactante. A partir daquele momento eu comecei a fazer algumas reflexões, e a primeira coisa que eu fiz foi, nossa, eu tenho que deixar um seguro de vida um pouco mais robusto, porque vivemos em um país onde, quando você morre, você é tributado, tá? Você paga um imposto para acessar os seus bens. Ou seja, se eu vier a morrer e eu vou um dia, para os meus filhos e minha esposa acessarem o meu patrimônio, eles têm que pagar um imposto. E o imposto é caro. Vocês sabiam disso? Então, o seguro de vida, ele passa mais rápido, ele entra um dinheiro mais rápido, até para você poder pagar algumas dívidas de imediato, conseguir um advogado para acessar o patrimônio. Uma outra forma que você tem para fazer isso é a previdência privada, mas enfim, hoje é culto, né? Não é aula de investimento. Mas o que eu quero te dizer e trazer à memória é que um homem de Deus, uma pessoa que servia a Deus, e nós lemos ali, ele verdadeiramente temia o Senhor. Temer ao Senhor é odiar o mal. Ele adquiriu dívida.
Vocês conseguiram identificar isso? Ele morreu, em vida não conseguiu pagar, o credor não perdoou e veio cobrar a dívida da viúva. A viúva não tinha nada. E naquela época a lei permitia que os filhos fossem levados como escravos. E ela, inclusive. Para quem é pai que coloca um preço no teu filho? Não tem, né? Imagina o coração de Deus vendo o seu filho ser vendido por um preço de um escravo. 30 moedas de prata. Foi o preço que Judas vendeu Jesus. O seu filho Jesus foi o nosso fiador. O nosso Jesus, ele, digamos assim, se deu, né? Porque a palavra de Deus disse que ninguém poderia tomar a vida dele, ele a daria. Então, quando ele entrega, ele faz exatamente essa passagem de Eliseu. Nós cometemos os créditos, os delitos financeiros. Nós não teríamos a menor condição de pagar aquilo que nós cometemos de erro e de equívoco ao longo da vida. Você está me acompanhando? Nós não temos como pagar. Se eu te falasse assim, tudo que tu tem hoje, vamos juntar aqui, vamos fazer uma vaquinha. Pega tudo que tu tem, tudo que eu tenho, tudo que tu tem. Vamos pegar todo mundo aqui, tudo que nós temos. Não compra uma alma para a salvação. Nós estamos na mesma situação que aquela viúva. Temos nada. Quem concorda que nós não temos nada? Se a gente tira Jesus, o que sobra para a gente? Nada. Não temos absolutamente nada. Vírgula, apenas uma botija de azeite. É claro que o azeite, biblicamente, tipifica a presença do Espírito de Deus. E graças a Deus. E é literalmente graças a Deus mesmo. Que quando Cristo se entrega na cruz e ressuscita e é elevado aos céus, o Espírito Santo é derramado sobre nós. E é engraçado que ele não é mais derramado como antigamente, era derramado em uma única pessoa. Quero que vocês entendam essa dinâmica espiritual. Antigamente o poder de Deus vinha e era derramado em uma única pessoa. E essa única pessoa se transformava em um juiz, se transformava em alguma situação. Depois de Cristo, quando houve o Pentecostes, Deus se derramou em muitas vasilhas. Eu sou uma vasilha, você é outra vasilha. E esse derramar só vai parar quando acabarem as vasilhas. Atualmente, o derramar do Espírito de Deus continua, não cessou como cessou lá. Aquilo foi uma tipificação do que Cristo faria e faz hoje. Mas eu ainda estou falando sobre falta. Falta na nossa casa tudo. Nada é nosso, é tudo dele. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, tá bom. Se ele fosse lá e tirar só a respiração que é dele, você cairia. Como eu falei, como é frágil a nossa saúde. Uma mudança climática, um ventinho que você pegou levando um lixo, um mergulho na piscina, na praia, bate um vento, logo você está tossindo lá, o coffee. Muito frágil. Se Jesus não é conosco, se Jesus não transborda a presença dele, a graça dele, a fé que só vem de ouvir a pregação da palavra dele, aonde a gente se agarra? Essa pessoa que eu fui visitar posso errar, quinta ou sexta. Oi, tem como se orar por mim? E olha que para um ser humano do sexo masculino hoje pedir para alguém orar é porque o negócio chegou num fundo que não dava mais para fazer nada. E a pessoa já estava dentro do hospital,
já tinha sido tratada e pediu oração porque chegou no fundo do que ele podia fazer. E é assim na minha vida, e é assim na sua vida. Nós parece que esgotamos tudo, né? Antes de pedir ajuda. O casamento não é assim? Você quer resolver um conto, mas não busca ajuda de ninguém, não busca conselho. Não entrega a Deus a participação dos problemas e tampouco das soluções. Eu estava conversando com uma outra pessoa essa semana, ela trouxe um problema de relacionamento com as amigas. E durante vários... Falei em nome de ninguém aqui. Não. Vários meses acompanhando. Tinha partes. Parte 1 do problema, parte 2 do problema, parte 3 do problema. Tinha bônus do problema. Eu cheguei a ficar com raiva do problema, da pessoa. Sabe quando o negócio vem, ele é visceral, você pega ranço, como diz um outro aluno meu? E aí oramos, orientamos. Pasmem, houve solução. A solução aconteceu meses atrás. Mês e mês atrás. Um mês atrás. Vocês nem sabem de que eu estou falando. E daqui a pouco está resolvido. Irei me encontrar com o antagonista do problema. Porque tem gente que é protagonista, né? Essa pessoa foi a protagonista da história dela e tem antagonista. Já resolvi o problema com o antagonista. Desde quando? Vocês vão entrar junto? Vocês vão dar fight? Não, está resolvido. Resolvido? Desde quando? Como assim? Que surpresinha é essa? A R$2 é uma surpresa misteriosa. Eu estava quase assim. Isso me faz pensar que na falta nós somos iguais com Deus. Quando falta saúde, nós clamamos ao Senhor. Quando falta dinheiro, nós clamamos ao Senhor. Mas custava essa família ter ido para o profeta antes do pepino acontecer? Profeta, vou ter que me endividar. Mas como é que você faz uma dívida que transcende a sua existência, que compromete a sua descendência, uma dívida geracional? Tem gente aqui que já passou por isso. Vocês conhecem alguma história de gente que conseguiu se endividar tanto, e se 2 gerações tivessem trabalhado não conseguia pagar? Eu conheço gente. A sorte é que a nossa legislação hoje ninguém mais é levado como escravo para quitar a dívida. Mas onde eu quero chegar? Que o relacionamento com o homem de Deus, ele foi a posteriori ao problema, ou seja, depois do problema. Eu já preguei inúmeras vezes, né? É de Deus. É muito de Deus. Eu sou louco para comprar o carro, um Kwid 0. Quero comprar, olha o meu tamanho, eu vou comprar um Kwid 0, vou fazer uma propaganda gratuita do Kwid. Eu quero comprar um Kwid 0. Meu sonho de consumo. Aí vai chegar Black Friday agora e vai aparecer lá Kwid 0 sem entrada em 300 vezes sem juros. Aí é de Deus, vou comprar o Kwid. Olha o meu tamanho no Kwid. Eu vou quebrar o Kwid. Não aguenta meu peso aquele Kwid. Desde o carro, boto no bolso e sai para caminhar. O meu tamanho não é bom, mas para alguns tamanhos aqui dá certinho. Entendeu? Por exemplo, eu já tentei entrar no Mob, eu não consegui. Tem gente que entra no Mob tranquilamente. Mas onde eu quero chegar? É muito de Deus. É de Deus? Ou te falta conhecimento, te falta entendimento, te falta dinheiro, te falta orientação? Não, eu já busquei orientação, eu tenho dinheiro sobrando, eu sou articulado financeiramente. Cara, então, talvez seja de Deus. Compra que tu vai ser feliz.
O que acontece normalmente quando chega para mim, para eu ajudar a fazer uma contabilidade ou uma consultoria financeira? Olha, eu não tenho dinheiro que chega, eu estou devendo fulano. Tu ainda comprou um carro, 0, dividido, pedalado em 300 vezes. Agora eu quero que você faça uma oração forte. Peraí, você quer que eu seja um consultor financeiro ou que eu seja pastor? Eu quero que você seja os dois. Que eu dê a solução milagrosa do problema financeiro e ainda fazer uma oração forte. A pergunta que vai ficar sem resposta, tá? Eu não sei te dizer se o servo conversou com Eliseu a respeito da dívida que ele precisou fazer. Que talvez o milagre seja mais fácil antes do que depois. Sim ou não? A história não menciona o problema anterior. O que a história conta é que ele era um homem que odiava o mal. Então isso me leva a pensar que ele foi obrigado a se endividar. Que isso, pastor? Ninguém é obrigado. Não, pior que é. Eu e minha esposa já nos endividamos, e muito, quando nós viemos para cá. Eu não tinha emprego, eu não conseguia trabalho, e eu precisava alimentar minha família, mas eu tinha crédito. E na expectativa, eu passava no cartão e falava, eu vou conseguir trabalhar. E eu tentei, gente. Eu tentei. Tudo quanto era lugar, não conseguia trabalho. Pra você ter ideia, eu abri a academia livre de segunda a segunda, horário de 6 da manhã, meio-dia, meia-noite, por R$30, né? Tu podia fazer o que tu quisesse, eu não conseguia, né? Tinha dois alunos, mas não era suficiente para pagar as contas. Então eu sei que às vezes a situação faz com que a gente se endivide. Às vezes, pessoal, existe um conceito dentro de quem trabalha com finanças, que é o risco da ruína. Já viram falar sobre o risco da ruína? O risco da ruína é o seguinte: tá tudo bem, você tá redondinho, teu carro tá lá com seguro, bacana, daqui a pouco a pessoa adoece, vai parar no hospital e o tratamento custa mais do que o carro, a casa, as roupas, tudo que ele tem, não paga o tratamento. Bem, isso é um risco da ruína. Por isso que às vezes é importante você ter um plano de saúde. Por isso que às vezes é importante você ter o quê? Um plano de investimento para poder conseguir não passar por isso. Essa família foi levada por uma circunstância de força maior a se endividar. Por que eu sei disso? Porque ele era um homem que temia Deus, e quem teme a Deus odeia o mal. Então, se ele odeia o mal, ele não fez a dívida por besteira. Estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero mostrar o rascunho do milagre. O rascunho do milagre, para o milagre acontecer, exige arrependimento, exige devoção e exige temor. Temor não é medo. Se você for estudar a palavra, temor a Deus significa odiar o mal. Quem teme a Deus é a mesma coisa. Temor a Deus é igual odiar o mal. Se você odeia o mal, não espera o milagre. Perdão, se você ama o mal, não espera o milagre. Essa família não fez a dívida porque eles queriam. Eles fizeram a dívida porque foram obrigados. A mulher constata esse fato. Ou seja, essa mulher duplamente valida a ação de que o homem temia o Senhor. E a palavra de Deus diz que o homem honrado será abençoado pela boca da sua esposa. Não importa se em vida ou após a sua morte. Não só ele temia, como a mulher validou. O profeta não tinha para onde sair. Porque ele era um servo de Deus, ele temia, ou seja, ele odiava o mal, e a esposa validou. No caso, ele era assim. E agora estão vindo me cobrar uma coisa que ele precisou fazer. E a palavra não vai contra a palavra. A palavra deixa bem clara que aquele que é o servo do Senhor não será desamparado.
ela invoca subjetivamente essa fala. Meu senhor, tu bem sabias que o teu servo temia ao Senhor, e agora o credor vem. Vocês estão entendendo o rascunho se formar? Vocês estão entendendo os pedidos, as petições dessa mulher? E o profeta fala assim, o que eu posso fazer por ti? Ela não pergunta. Ela não pediu para pagar a conta, ela não pediu para multiplicar o azeite, ela não pediu para esconder os filhos, ela não pediu para nada, ela não deu resposta. Ele fez uma pergunta e conectou outra pergunta. Ele falou, o que eu posso fazer por ti? Ela não responde. O que tu tem na sua casa? Nada. Sabe por que nada? Porque quando a gente está sendo atacado, quando a gente está no deserto da aflição, a gente não enxerga. Mas não é de maldade. É porque a dor te faz diminuir a acuidade visual. A dor te faz diminuir o teu campo de visão. A dor faz com que você não consiga enxergar além do problema. Amém? A dor te impede. A dor te paralisa para algo rápido e momentâneo. Então ela não conseguia enxergar de maldade, porque essa aqui era uma mulher temente. Era uma mulher que não estava somente lutando pela própria vida, mas também pela vida dos filhos. Está tudo alinhadinho. O rascunho do milagre está acontecendo. Vocês estão conseguindo ver o rascunho do milagre? Eu não tenho nada a não ser. Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Bem, o milagre tem que ter algo. Deus, quando fez a criação em 6 dias, ele deu uma voz de comando para uma matéria, a matéria das águas saiam os peixes. Ele deu uma voz de comando para a água. Vocês estão entendendo? Deus, ele usa uma matéria-prima para desenvolver. Não que ele não possa desenvolver, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, porque ele é multiforme em resolver problemas. Mas, naturalmente, você vai fazer o quê? Do limão, uma limonada. O que o profeta fez? Do limão, a limonada. O que tu tem? Eu tenho nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Bem, então o teu limão é esse. E aí agora aqui para mim, o milagre não foi o azeite, na minha concepção. Olha que loucura. O milagre foi essa moça, essa mulher, se colocar em ação. Porque quem está com medo normalmente paralisa. Ah, mas nós temos estudos que o medo ou você paralisa, né? Predador veio, leão veio, você paralisa e vira o lanchinho dele. Ou você luta, ou você foge. Não é isso? Normalmente, as pessoas não treinadas tendem a ou paralisar e virar o lanchinho, ou correr e virar o lanchinho também. Porque não vai ganhar do leão no trote, na corrida. Raramente, as pessoas sem preparo lutam. Eu não vou fazer essa experiência aqui, mas se eu pegasse alguém aqui que não luta e eu der um chute contra você, a tendência é que você vá para trás, você queira sair do chute, certo? Estou eu e você aqui. Se você estender a mão, a tendência de quem não treina é ir para trás e se proteger, sim ou não? Mas quem treina tem uma outra possibilidade. Quando a agressão vem, você pode ir para frente e se defender. Essa mulher, quando o profeta falou, vai, pega com seus vizinhos e age. Nossa, para mim é lindo demais. Porque aqui nessa pequena passagem em 2 Reis, capítulo 4,
a gente tem uma síntese de várias passagens de provérbio. A gente tem uma síntese do que foi o evangelho de Cristo. E ela fala assim, ó, aplica a sua boa convivência com os teus vizinhos. E essa mulher tinha boa convivência. Mas, pastor, como é que você sabe disso? Porque ela vai conseguir viver com o resto do que ela conseguiu através do milagre dela. E qual é a importância disso? Eu não sei vocês, porque vocês moram aqui no Rio Grande do Sul junto comigo, claro, eu moro aqui agora. Mas quando eu morei em Brasília, eu não sabia o nome do meu vizinho do lado da direita. O da esquerda eu lembro até hoje, que era o seu Antônio. O da frente eu não sabia, o do lado eu não sabia. Quando eu fiquei uma época no Rio, eu não sabia o nome de ninguém. Essa mulher, ela era pragmática na palavra de Deus. Uma mulher de Provérbios 31. Era uma mulher preparada, apesar de lhe faltar tudo. Preparada em que sentido então, pastor? Porque ela falou que não tinha nada, ela não tinha uma despensa. Não, ela era preparada no espírito. A força que impelia dentro dela, a ousadia dessa mulher é ímpar. Porque ela, frente ao cenário, ela podia ter se lamentado, falado para o credor, olha, eu não tenho condição, em vez de você levar os meus filhos, me leva. Ela nem cogitou essa hipótese. Ela correu em quem podia ajudar. Quem podia ajudar ela? O rei? Quem podia ajudar ela? Os vizinhos? Ela correu para quem podia ajudar. Quem podia ajudar naquela época? Ué, o homem de Deus. No teu caso, no meu caso, para quem que nós corremos? Não vai lá, pastor, não. Corre para Jesus. Mas se eu não saber o caminho para Jesus, aí você cola no pastor, que o pastor falou, vai, tá aqui na palavra. O pastor é só o facilitador para encontrar na própria palavra. E a palavra é vida e ela é atual. Vocês estão me acompanhando? Essa mulher, ela vai e fala com quem podia resolver. O homem que podia resolver entendeu o cenário. Essa mulher, ela montou ali um quebra-cabeça do milagre. O quebra-cabeça já estava encaixadinho. Vai lá, pega as vasilhas e olha só, hashtag fica a dica. Pega muito. Pega pouca não. Por que isso? Porque Deus, quando Ele opera um milagre, Ele não cura só sua perna direita se você estiver mancando. A palavra é sozo, quer dizer por inteiro. Quando Deus ele entra transformando tudo. Ah, Deus me curou da dor de cabeça. E de tudo, né? Ah, Deus curou meu casamento. E de tudo, né? Porque Deus ele não faz de forma parcial e nem pedaladinho que nem as Casas Bahia. Deus ele vem, ele resolve tudo de uma vez. Não, mas não, ele resolve tudo. Se você vai viver de acordo com a resolução dele ou não, é problema nosso. Essa mulher, ela junta tudo que ela podia junto com os filhos. E aqui eu acho lindo. Vai para casa e fecha a porta. É no secreto dessa mulher que o milagre acontece. É no oculto da multidão que o problema é resolvido. Nossa, isso me lembra muito quando Jesus falou assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto aquele que te conhece. Eu tenho batido nessa tecla há anos aqui na nossa igreja. O devocional diário com Jesus. O devocional diário significa você fechar a porta do teu quarto. Mas eu vou te dar um outro exemplo. Fechar a viseira da sua moto. Quando eu saio de moto, eu fecho a viseira e oro na minha viseira. Para alguns, o quarto é mais, digamos assim, acolhedor atrás do volante. Para ti, o quarto pode ser o quarto. Para outro, pode ser no jardim. O quarto que Jesus está dizendo não é necessariamente um quarto, mas pode ser o quarto. O que Jesus espera de mim, de você, é um relacionamento atual, verdadeiro, constante, e que não faça igual aquela pessoa que tinha amiga, que traz o problema e não traz a solução.
Deus, Ele quer um relacionamento contínuo. Vai, fecha a tua casa com os teus filhos e começa a pegar a botija e derramar o óleo. E vai trocando, e vai trocando, e vai trocando. E chegou o momento que tudo que ela podia ter ali... Gente, vocês imaginam o desespero da felicidade? Porque tem felicidade que te paralisa, né? Tem felicidade que te constrange e tem felicidade que te dá euforia, sim ou não? Ela ficou tão feliz, eufórica, que ela devia ter pego tudo que ela podia e derramando o azeite de um lugar inesgotável. Não tinha como sair tanto azeite para encher essa quantidade. Que quantidade? A palavra de Deus não fala a quantidade que foi feita, mas diz que essa mulher conseguiu pagar a dívida, que era imensa, afinal de contas ia valer a vida dos 2 filhos, e ela viveria, e aqui eu quero que você entenda, não era viver de forma baixa renda, viver em muito conforto. Vocês estão acompanhando a ideia? A ideia do que seria o oposto disso tudo? Essa mulher tinha tudo para o marido morreu, chorar, levar os filhos, ser uma viúva, ficar dependente de tudo e todos. Normalmente quando a gente lê essa passagem de Eliseu, a gente fica, nossa, o Eliseu multiplicou o milagre. Nossa, sobrou muito azeite. Mas eu quero te falar sobre essa mulher. Essa mulher é diferenciada. Era uma mulher que parecia muito com a outra ministração que eu falei sobre a sunamita. Lembra da história da sunamita? Essa mulher era diferente demais. Ela foi lá, ela ativou a fé dela transbordou e corrigiu e preparou e honrou o marido, sim ou não? Gente, ela honrou o marido. Ela validou na frente do chefe do marido morto dela, falou, olha, realmente o homem era temente a Deus. Honrou o marido verbalmente, protegeu a geração dele, o nome dele, e provavelmente ficou riquíssima. Porque eu não sei vocês, quem é que tem a mania de comprar azeite extra virgem? Aquele topzero puro. Hoje a gente foi fazer compra, não sei na cidade de vocês, mas no nosso bairro aqui, meio litro estava 54, 59, 500 ml. 1 litro, cenzão, 100 e poucos reais. Ainda hoje é caro. Naquela época era mais caro ainda. E, gente, eu estou falando de meio litro, 58. Vamos botar 60 reais só para facilitar a minha conta. Meio litro. Uma garrafinha de água. Tem coragem de pagar 60 reais? Alguns não têm. Mas é muito saudável. A longo prazo vale a pena. Mas é 60 reais. Tá, tu fica nessa dinâmica mental, né? Agora você imagina encher vasos e vasos e vasos. Imagina, Adilson, você ter lá um balde de 20 litros e encher de azeite. 20 litros! 2 baldezinhos de 20 enchendo. Uma caixa d'água de azeite, imagina, não sei quais são as vasilhas que ela tinha. E ela ficou rica ou não ficou? Ficou. Ela ficou muito rica. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. O que está te faltando hoje em dia? Honra? Está te faltando escuta? Está te faltando alegria? Qual é o caminho do teu milagre que tu vai percorrer? Antigamente as pessoas tinham que ir atrás do homem de Deus. Hoje basta você fechar as pálpebras.
Nem isso precisa mais. Você consegue falar com Jesus de olhos abertos. O que está faltando para essa falta deixar de ser falta? Talvez você responder a pergunta do homem de Deus. O que você tem na sua casa? Por onde o milagre pode começar? Como que você, com casamento abalado, pode restaurar o seu casamento? O que tu tem em casa? Como que sua empresa pode prosperar mais? O que a sua empresa tem? Estão conseguindo acompanhar o rascunho do milagre? Bem, isso que aconteceu em 2 Reis, aconteceu com Jesus. E eu quero te dizer que se você se desenvolver, se preparar para na hora do impacto você não correr, mas você buscar ser reativo ao problema e buscar o homem de Deus, e o homem de Deus hoje é quem? Jesus Cristo. E você falar, Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada que eu possa te dar. Na verdade, Senhor, eu só posso entregar os meus pecados. Esses dias eu repliquei um vídeo, esqueci o nome do rapaz, que eu ia até falar sobre, encaminhar para ele essa ministração, mas enfim. Durante muito tempo ele usou a vida dele em pecado, sabe? Dentro da homossexualidade, ele era performático. Ele tinha vídeos dele encontrado bêbado, e ele falou, estão tentando me envergonhar, mas não vão me envergonhar, porque tudo isso me leva a mostrar o poder e a graça de Deus. E aí um dos vídeos ele fala assim, tudo que eu tinha para entregar para Deus naquela época eram os meus pecados. O que você pode entregar para Deus? Essa é a pergunta. É o teu conhecimento? Aqui não, a gente não está falando de dinheiro. Eu quero te dizer assim, vamos te dar um testemunho real da nossa igreja, tá? A gente tem ajudado constantemente um lar de idosos, e eu falei, esse mês eu não vou dar a cesta básica lá, eu vou transferir o dinheiro, falar, você compra aquilo que é melhor para ir. E falei com a mulher que coordena lá, a coordenadora. Ela falou, olha, muito obrigado pelo que vocês têm feito. Eu falei, não precisa agradecer, isso é de Deus. E eu falei, olha, é muito pouco que a gente está fazendo ainda. Não, para a gente é muito. Para nós é pouco, para eles é muito. Para essa pessoa que eu fui visitar lá, era muito. Eu não fiquei meia hora lá inteira. Para ele era muito, para nós era pouco. O que você tem? Qual é a tua botija? A botija de azeite? Daqui a pouco você tem o dom da alegria. Transfira. Hoje eu quero falar sobre falta, e eu encerro com isso. A tua falta vai ser impedimento até quando? Para que o teu milagre aconteça. Será que a tua falta é apenas a outra pessoa que não te compreende? Muito bem, então começa você a compreender. Lembra? Seja reativo, para de fugir. Começa você a compreender. Começa você a se perdoar. Eu coloquei um vídeo na internet, lá no canal Bom Combate, falando sobre comece a se perdoar. Depois que você aprendeu a se perdoar dos teus erros, começa a perdoar quem está próximo, tua esposa, teu esposo, tua mãe, teu pai. Aí tu vai, depois que você tem expertise disso, você ficar bom nesse negócio, você começa a perdoar as pessoas de forma mais geral. Mas não permita que a falta de compreensão, de carinho, de atenção te impacte ao ponto de te parar. Use isso como uma forma de gerar valor para o reino. Guarde bem essa palavra, gerar valor. Como é que você e eu, como que nós, tendo uma fé pequena, conseguimos gerar valor para o reino? Difícil de saber, né?
Ok, eu tenho 1, 2, 3 pedagogas, 4 comigo. Como que um pedagogo gera avanço para a pedagogia? Como que nós, pedagogos, podemos gerar um avanço? Tem uma nutricionista. Como é que uma nutricionista pode gerar avanço para a nutrição? Como que um educador físico pode gerar avanço para a educação física? Hã? Tendo resultado. Hã? Repassando, inovando, ajustando, atualizando, expandindo, traduzindo. Talvez o jeito que eu fale, poxa, você tem dificuldade de entender, mas talvez o outro era o que eu precisava ouvir. Então, a pedagogia em ação é a pedagogia não só sendo aplicada na área da pedagogia, mas também no crescimento da própria pedagogia, investigando outras coisas. Como é que eu e você, sendo príncipes e princesas de Deus, nós vamos gerar valor para o reino? Ué, pega o que Deus fez no Evangelho e aplica e desenvolve uma temática a partir daquilo. Amém? Agora, não fica no vitimismo de que me falta tudo. Quando eu tiver, não, você não tem nada. Nós não temos nada. Gente, bota isso na cabeça e fica mais fácil. Nós não temos nada. Nós somos mordomos do Senhor. Tudo é dele. Se então eu e você fizermos bem, ele expande o nosso território. O teu carro não deveria ser seu. Seu carro deveria ser do reino. Então é para ajudar as pessoas, é para facilitar a vida das pessoas, é para dar comodidade para as pessoas. Amém? Amém, então.